pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Ovos de Páscoa Sem Segredo. Nós vamos aprender agora a fazer um delicioso ovo de colher. Isso mesmo, um delicioso ovo de colher. Nós faremos um ovo de colher recheado com bolo de baunilha e brigadeiro. O nosso bolo pode ser substituído por bolos de outros sabores. O brigadeiro também pode ser substituído por brigadeiro de outros sabores, como você preferir. Brinquem com as receitas da apostila e vejam o passo a passo para a gente montar esse delicioso ovo. Para nosso recheio de brigadeiro, eu vou mostrar para vocês com exclusividade uma aula do nosso curso Confeitaria Sem Segredo, onde eu ensino passo a passo a fazer o brigadeiro tradicional. A receita é incrível, vocês vão aprender desde os ingredientes, o ponto do brigadeiro, para sair tudo perfeitamente lindo. Fiquem agora com a receita e a gente já volta para vocês aprenderem a fazer a montagem desse bolo delicioso. Olá, meus alunos confeiteiros, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado de todos os módulos anteriores do nosso curso Confeitaria Sem Segredos. E agora nós vamos dar início ao módulo 4, doces. E vamos começar fazendo os doces tradicionais. Hoje nós vamos aprender nesta aula uma receita de brigadeiro tradicional. Como fazer, quais as técnicas, é uma receita super simples. Então, a gente vai aprender nessa aula e assim, todas as receitas do nosso módulo de doces, elas também podem ser utilizadas para recheio de bolo. No caso dos doces tradicionais, eles podem ser recheio de bolo no pote, recheio de bolo normal, bolo de aniversário, bolo para qualquer tipo de evento. Podemos utilizar como cobertura, podemos utilizar de diversas maneiras. Podemos utilizar inclusive em sobremesas, preparadas em taças, servidas em copinho. Podemos fazer uma variedade enorme de sobremesas utilizando estes doces. Para os doces tradicionais, quando for fazer recheio ou alguma sobremesa cremosa, nós podemos acrescentar creme de leite ao final da receita, depois que a gente deu ponto na panela. Ou ainda, se você quer um rendimento maior e visando a parte de lucro maior também, você pode acrescentar no início da receita leite e amido. Lembrando que o leite e o amido deve ser adicionado numa quantidade pequena, não exagerada, para que essa sobremesa ainda tenha o sabor do nosso doce. Então, se o seu recheio é brigadeiro e você colocar leite em excesso ou amido em excesso, ele vai perder aquele gostinho tradicional do brigadeiro. Para os doces gourmet, que nós também aprenderemos neste módulo, quando for fazer recheio, cobertura, é só desligar a panela um pouquinho antes de dar o ponto correto. Pois, se você adicionar outros ingredientes ao brigadeiro gourmet, ele vai deixar de ter aquela receita gourmet tradicional e você vai acrescentar ingredientes não da mesma qualidade dos ingredientes anteriores. Se você acrescentar leite e amido, por exemplo, você está fazendo com que essa receita já não seja uma receita de brigadeiro gourmet. Então, no caso do gourmet, quando você for utilizar o nome gourmet, você não vai fazer a adição desses ingredientes. Você vai dar um ponto abaixo no caso dos doces, né? O doce você vai dar um ponto de enrolar e quando você for fazer sobremesas, você vai dar um ponto um pouquinho mais mole. E é isso.
Essas receitas, como todas que nós aprendemos no curso até agora, vocês sempre podem utilizar de diversas formas diferentes, não apenas da maneira que nós vamos aplicar aqui, tá bom? Então, para a nossa primeira aula do módulo 4, nós vamos aprender o brigadeiro tradicional. Vamos aos ingredientes? Para a nossa receita de brigadeiro tradicional, nós utilizaremos 395 gramas de leite condensado, 50 gramas de chocolate em pó, esse daqui é 50% cacau, 20 gramas de manteiga e granulado de chocolate para confeitar. Bom, pessoal, assim como para todos os nossos recheios, para os doces também não é diferente. Nós utilizaremos uma panela de fundo grosso, não precisa necessariamente ser essa panela de fundo triplo, mas tem que ser uma panela grossa. Tem pessoas que utilizam panela de pressão, cortam ela num tamanho menor, né? Vão naquelas barracas, na feira, pedem para cortar. Ela é ótima porque ela é bem grossa. Tem algumas panelas antigas também que são mais grossas, então procura uma panela bem grossa e deixa ela na sua cozinha apenas para doces, porque os doces são muito sensíveis. Então, qualquer coisa, ele vai pegar cheiro, vai pegar gosto, então a gente tem que tomar esse cuidado. Então, você tem que ter uma panela grossa apenas para fazer doce. Aí vai servir para os docinhos, para os recheios e muitas coisas. Para o nosso brigadeiro, como em todas as nossas receitas, a gente vai fazer o seguinte. Vai colocar na panela os ingredientes, com exceção do granulado, né, que é para finalização. Então, eu coloco aqui na minha panela o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga. Eu vou misturar aqui com o fouet. A gente tem que misturar tudo antes de levar para o fogo, tá? Porque depois que a gente leva para o fogo, aí a panela já começa a aquecer e aí, no caso, a gente já passa a aquecer os ingredientes e começar a engrossar. Então, o ideal é que a gente misture tudo antes. Tô misturando com o fouet porque o chocolate em pó, ele é bem leve. Então, ele levanta, né? A gente misturando aqui com o fouet, ele tem essas aberturas, fica mais fácil de misturar. Então, agora que tá uma mistura homogênea, aí eu levo pro fogo. Fogo baixinho, a gente vai mexer até desgrudar da panela. Eu vou mostrar para vocês quando já estiver quase chegando no ponto, para vocês identificarem quando vocês forem fazer o ponto correto do brigadeiro, tá bom? Bom, aqui a gente precisa sempre estar mexendo tanto a lateral, tirando o doce da lateral da panela, quanto do fundo da panela. Agora, nesse ponto que ele já aqueceu, já tá começando a borbulhar, já tá quase chegando no ponto certinho. Ele começa a querer soltar, ó, do fundo da panela, já tá quase chegando no ponto. Então, vou mexer um pouco mais vigorosamente. Lembrando de sempre limpar a lateral da nossa panela. E vamos mexendo até a gente ver que deu o ponto
E aí nós desligamos e já tiramos imediatamente da panela. Que quando a panela tem o fundo grosso, ela retém o calor por mais tempo. Então nós não podemos deixar nosso doce esfriar na panela. Ó, ele vai começando a ficar mais compacto, bem brilhoso, a cor muda um pouquinho, né? Fica um pouco mais forte. Aí, nesse ponto aqui, que ele já tá soltando bem fácil da panela, tá vendo? A gente já pode desligar o fogo, que o nosso doce tá pronto. Bom, gente, nosso brigadeiro está pronto. E aí, eu vou aproveitar para dar uma dica para vocês. Como é apenas uma receita, quando eu falo, é quando a gente faz a receita com uma lata de leite condensado, né? Aqui vai dar para uma quantidade de brigadeiro de festa, uns 30, 40 aproximadamente. O que nós podemos fazer? Transferir direto para um prato. Porém, se for uma receita maior, você fizer 2 receitas, tenta colocar num recipiente mais aberto. Ele resfria mais rápido e depois, para enrolar, é uma textura melhor. Se a gente concentrar muito esse brigadeiro, o centro permanecer quente por muito tempo e a borda ele seca bastante. Então, a gente dê preferência para deixar ele mais espalhado, tá? Então, eu vou dar aqui uma dica para vocês. Eu já tenho aqui meu prato. O plástico filme. E aí, o que eu vou fazer? Antes de colocar o meu brigadeiro, eu vou envolver o prato com o plástico filme. Bem simples. Coloquei aqui e aí sim, colocar o meu brigadeiro aqui por cima. A gente tem que fazer isso logo, né? Porque como a panela tem um fundo grosso, nós não podemos deixar ela ficar muito tempo, o nosso brigadeiro ficar muito tempo aqui, que ele vai perder o ponto. Na verdade, ele pode queimar. Então, ele já sai bem cremoso, né? Eu vou dar uma esparramada aqui, uma espalhada aí no brigadeiro. E aí, aqui é o seguinte, vamos dizer que você tem uma festa grande para fazer muitos doces, uma encomenda enorme. E você quer fazer bem antecipado esses doces e congelar, deixar para enrolar um dia antes. O que você faz? Você faz isso, que eu fiz aqui agora, e mesmo ele ainda morno, o que você vai fazer? Aqui, na verdade, ele ainda está quente, mas o plástico filme, ele resiste. Então, você vai fechar, vedar o seu brigadeiro, bem rente com o brigadeiro mesmo, sem deixar entrar nenhum ar. Você vai fechar o seu brigadeiro com o plástico filme. Fechei bem rente, não precisa tentar tirar daqui agora, porque ele ainda tá quente. O que você vai fazer? Ele já tá bem tampadinho, você deixa ele esfriar aqui em temperatura ambiente mesmo.
Assim que ele esfriou, não precisa ficar totalmente frio. Caiu a temperatura, você vai terminar de embalar, passa outro plástico filme, etiqueta e põe no freezer. Você pode manter esse brigadeiro que você tirou da panela e pôs direto embaladinho, não teve contato com o ambiente, você tá fazendo tudo certinho para não ter nenhum risco de contaminação nem nada disso. Quanto tempo você pode permanecer com ele no freezer? Cerca de 90, 120 dias tranquilamente. Quando você tirar do freezer, ele precisa ser utilizado imediatamente. E aí, depois que você retirou do freezer, ele não volta mais. Então, isso vale para o brigadeiro tradicional, vai valer para o nosso beijinho, para o bicho de pé, para os doces gourmet, para todo tipo de brigadeiro, doces assim, vale essa técnica. Porém, descongelou, tirou do freezer, não volta mais. Você tem que utilizar, aí a validade é de 7 dias. Se for um brigadeiro gourmet, onde a gente utiliza glucose, ele dura mais tempo, tá? Porque a glucose age também como um conservante. Então, você vai dar essa validade para o seu cliente, tá? Quando você congela o seu brigadeiro e você retira do freezer, descongela ele, algumas pessoas ficam na dúvida e acham que o doce não é um doce fresco. Mas ele é considerado fresco sim. Por quê? Você acabou de tirar da panela, deixou ele resfriar um pouco, não precisa ficar totalmente frio. Ele é embalado, sem contato nenhum com o ambiente, com o ar, ele está embalado, devidamente embalado, e você leva direto para o freezer. Você parou, estacionou o momento do preparo desse brigadeiro, desse doce que você está embalando. Então, quando ele vai para o freezer, ele congelou, acabou. É como se você tivesse parado, não tivesse feito nada com esse brigadeiro. Quando você tira do freezer, é a mesma coisa de pegar o momento em que ele terminou de esfriar e você vai enrolar. Você não perde em nada na sua validade, nem na questão de conservação, qualidade, sabor, textura, você não perde absolutamente nada. Ele fica perfeito e você consegue trabalhar tranquilamente. É preferível que você congele dessa forma e depois enrole, do que congelar ele já pronto. Porque os confeitos, principalmente dos doces tradicionais, geralmente são feitos de açúcar, ele retém umidade, então não fica uma apresentação legal. Dessa forma, vai ser a mesma coisa de você estar fazendo ele aqui agora e tá enrolando e entregando para o seu cliente, tá bom? Então, essa é uma dica de congelamento, de conservação, e para vocês também se organizarem com relação a tempo, quando tiver uma encomenda maior, vocês conseguirem dar conta de tudo, tá bom? Então, eu vou deixar aqui ele esfriando, e assim que ele estiver totalmente frio, nós vamos enrolar e finalizar o doce, tá bom? Não se esqueçam que essa técnica de congelamento, de conservação, vale para todos os nossos doces. Então, nas próximas aulas, a gente não precisa repetir esse processo, mas vocês já sabem que para todos os doces que nós faremos, vocês podem utilizar essa técnica, tá certo? Então, vamos aguardar ele ficar na temperatura ideal, pelo menos umas 6 horas descansando, 8 horas no mínimo. Não precisa ir para a geladeira, ele tá bem coberto, a gente pode deixar em temperatura ambiente, desde que você tenha um ambiente propício para ele ficar sem correr nenhum risco de contaminação. Você pode deixar e ele esfria naturalmente. Se você leva para a geladeira, quando você tirar, você deixa fora da geladeira pelo menos 1 horinha para você começar a enrolar. Senão ele pode suar, né? E aí a umidade vai atrapalhar o nosso doce também, tá bom? Então, vamos deixar ele esfriar e depois a gente enrola e finaliza o nosso brigadeiro.
Bom, pessoal, nosso brigadeiro já descansou bastante, tá aqui. Eu só tirei do prato, a gente já tinha embalado ele como se fosse para congelar, né? Então, eu embalei em plástico filme, ele já tá aqui bem no ponto certinho pra gente enrolar. Tenho aqui também granulado, forminha. Essa forminha é a número 6. Mas aí, se você for colocar aquela renda de plástico, de celofane, você pode usar a número 5, que vai ficar também bem legal. Como eu queria mostrar melhor o brigadeiro, eu coloquei a forminha número 6. E aqui a balança digital. Essa balança pesa de 1 em 1 grama. Então, o que eu fiz? Eu só coloquei aqui um plástico filme, aqui nessa parte. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, tá vendo? Coloquei a película, né, de plástico filme aqui pra proteger essa parte da balança pra gente pesar os brigadeiros. Como nós vamos fazer o brigadeiro tradicional, geralmente ele é embalado assim, quantidade para festa. Então, cerca de 12 gramas, 13 gramas, mais ou menos. Então, nós vamos fazendo e pesando. Aqui o nosso brigadeiro tá embalado. Eu vou só abrir aqui. Tem muita gente que acha que o plástico gruda no brigadeiro e o brigadeiro não sai com facilidade. Não é verdade, tá? Ele sai bem tranquilo. E a gente pode já começar a enrolar o nosso brigadeiro. Bom, nós vamos enrolar. Eu não vou passar nada na mão, tá? Não precisa passar manteiga, não precisa passar água. Essa receita, assim, é claro que a gente vai sujar a mão, vai ter uma hora que vai ter que lavar, mas geralmente eu consigo enrolar 40, 50 brigadeiros sem ter que parar para lavar a mão. Então, não precisa passar manteiga, que a manteiga também atrapalha na hora de grudar os granulados e qualquer outro tipo de confeito, além do gostinho que fica na mão, no doce, tá bom? Então, eu tenho aqui já o brigadeiro, tenho uma colherzinha, a gente vai porcionando, tá? Então, eu posso já pesar aqui. Ó, aqui deu 10 gramas, eu vou pôr mais um pouquinho. 13, 14 passou um pouquinho. Vamos lá. 12 gramas, ideal. Com granulado vai dar umas 13 mais ou menos. Então, eu pus aqui o papel filme, ele não vai grudar. É só fazer a bolinha na mão. Tá vendo? E já coloco aqui. 13 gramas. Deixa eu ligar aqui de novo. Essa balança, ela desliga sozinha. Então, vamos lá. 14. Treze, tá bom. Doze. O doce artesanal, você não precisa dar uma medida exata, ele não tem que ter 12 gramas exato, é mais ou menos 12, 13 gramas. E ainda com o granulado, ele vai pesar uma graminha a mais. Aí vocês não tem muito o que se preocupar.
13 gramas. Bom, não tem segredo nenhum. Aqui a gente já foi enrolando, a gente vai passar aqui no granulado. E depois já colocar na forminha. Sem nenhum mistério, é bem simples. Aqui nós terminamos os nossos brigadeiros. Eu fiz alguns pouquinhos que são bem simples, né? Esses daqui ficaram alguns um pouquinho mais pesados, mas aqui a maioria tá com 15 gramas, 14 gramas, tá? E aí, assim, não tem uma medida exata. O doce artesanal é assim, a gente pesa porque, assim, é interessante para nós pesar, até por conta de rendimento, da receita, mas depois do doce finalizado, ele aumenta 1, 2 gramas por conta do confeito e não tem uma medida exata. Então, assim, já me perguntaram muito sobre colher medida, essas coisas, a não ser que ela pese o doce enquanto você porciona, não é interessante, porque não é difícil, você vê que acaba que com a prática a gente acaba quase sempre acertando mais ou menos o peso ali na balança. Então não precisa de nada muito sofisticado. Uma colherzinha simples, de sobremesa, de café, o que você se adaptar melhor, é o suficiente para a gente fazer os nossos brigadeiros, porcionar os nossos brigadeiros, os nossos doces em geral. Bom, como eu falei, com relação à validade do doce, esse doce não vai glucose, então essa receita tradicional, ela tem uma validade de uns 7, 8 dias. Sempre, quando vocês ficarem em dúvida, às vezes vocês fizeram uma receita na casa de vocês e ela açucarou em 7 dias ou em 9, 10 dias, sempre arredondem para menos, para você passar uma segurança maior para o seu cliente. Mas, em média, a validade de um brigadeiro tradicional, um beijinho tradicional, doces tradicionais são 7 dias. Essa validade é tranquilo. Vocês fazendo tudo certinho, o doce não vai açucarar, ele dura mais do que 7 dias, não açucara assim rápido. O ideal, manter ele muito bem embalado ou congelado, ou não colocar na geladeira, utilizar já, deixar as horas de descanso em temperatura ambiente, depois enrolar e já embalar. Se você levar o doce para a geladeira, pode reter umidade. O açúcar, o leite condensado tem muito açúcar, então o açúcar ele suga a umidade, então acaba criando aquela casquinha, que é o que o pessoal fala de açucarar o doce. Então, se você leva para a geladeira, tira, depois leva de novo, acaba dando esse probleminha. Acaba fazendo com que o seu doce açucare mais rápido. Usar achocolatado também. A receita que eu passei para vocês é uma receita com chocolate, não achocolatado. Se vocês utilizam achocolatado, ele vai açucarar muito mais depressa, porque aumenta muito a quantidade de açúcar da receita. Que mais? Acredito que só. Vocês podem embalar e inclusive podem congelar o doce assim, enrolado e já com o confeito. Desde que vocês, lógico, não embalem com a forminha de papel, deixem os seus docinhos congelarem um do lado do outro bonitinho. Quando ele estiver totalmente congelado, você pode colocar em saquinho e colocar lá que eles não vão amassar. Se você fizer juntar todos os doces, ele ainda assim não estando congelado, vai amassar o seu doce, vai estragar. Quando você tirar do freezer, você vai ter que manipular o doce já pronto, e isso não pode. Você fazendo o congelamento desse doce pronto, quando você tirar do freezer, você vai deixar ali 1 horinha para ele descongelar, lembrando que ele já vai estar pronto. Esse tamanho aqui, 1 hora é mais do que suficiente para descongelar totalmente, e aí você vai embalar e não tem mais contato manual.
Se você deixar esse doce amassar e precisar mexer, você já tá entrando em contato com o confeito, não vai ser legal. Então, você acaba prejudicando a validade do seu doce, prejudicando até a parte estética e a segurança também que você passa para o seu cliente, né? Então, em caso de embalar ele, congelar ele já pronto, deixa congelar bonitinho, separadinho um do outro. Quando tiver durinho, você pode colocar num saquinho e deixar no freezer, guardar por até 120 dias. Lembrando que se for um freezer que você não utiliza para outras coisas, tá? Se for uma geladeira em que você utiliza o freezer para guardar outro tipo de alimento, abre sempre no máximo 90 dias, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham aprendido bastante, tenham aprendido a técnica, que vocês tenham aproveitado bastante. Essa receita de brigadeiro é super simples, esse mesmo modo de preparo você consegue preparar vários tipos de doce. Você pode substituir o chocolate ou o cacau em pó por outros ingredientes, adicionar sabor. É uma receita bem classiquinha e vocês conseguem modificar e brincar bastante com ela. Espero que vocês utilizem bastante. Pode utilizar também para fazer doce de copinho. Ao final da preparação vocês adicionam creme de leite, ele vai ficar um pouco mais molinho. Vocês podem fazer um docinho de colher, pode fazer recheio, pode fazer diversas preparações utilizando a receita do nosso brigadeiro tradicional. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo e até a nossa próxima aula. Voltei, pessoal, já estou aqui com os meus ingredientes já preparados para a gente montar o nosso ovo de colher. Bom, nós fizemos a receita do brigadeiro. Eu sempre falo bolo, às vezes falo ovo de colher, às vezes falo bolo, porque esse ovo em especial nós utilizaremos bolo, tá? Essa receita eu estou fazendo com bolo de baunilha. Mas se vocês fizerem com bolo de cenoura, vai ficar divino, tá bom? Inclusive na apostila de vocês tem uma receitinha, uma sugestão de bolo de cenoura, que é uma receita daqui, ó, divina, que vocês vão adorar. Bom, voltando ao nosso ovo de colher, nós faremos aqui a montagem e nós utilizaremos uma casquinha de chocolate. Eu tô usando aqui o chocolate de 250 gramas. Eu fiz a casquinha antecipadamente. Também preparei as coisas porque tem que estar tudo friozinho pra gente colocar, tá? Eu tenho aqui o bolo já fatiadinho, né? Ele tá em espessura bem fininha. Tirei as fatias bem fininha. Aqui o brigadeiro, tá? Tô utilizando brigadeiro. Eu tenho aqui granulado. Esse granulado é aquele vermicelli, que é aquele granulado puro de chocolate, que não é feito de açúcar. É maravilhoso. Tenho aqui também pasta americana nas cores laranja e verde e um cortador de cenourinha. Não se desespere se você não tiver. Vou mostrar para vocês como fica linda a cenourinha com o cortador e vou ensinar a fazer uma sem o cortador também, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então vamos lá para a montagem. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui o nosso ovo com delicadeza, eu coloquei um papel manteiga aqui, tá? Vou pegar o nosso brigadeiro, que tá em ponto de brigadeiro de colher, tá? Ele tá cremosinho, mas não tá aquele escorrendo, tá bom? Cortei o bolo em fatias bem fininhas, tá? Porque o chocolate não suporta umidade. Se eu umedecer o bolo, não vai ficar legal. Então, o chocolate vai manchar,
o sabor do chocolate vai mudar, vai dar a impressão quando o seu cliente estiver comendo daquele chocolatinho velho. Então, a gente toma esse cuidado de fazer fatias bem fininhas de bolo. Eu vou iniciar colocando uma camada de brigadeiro no fundo do nosso ovo. Então, eu vou espalhar, eu espalho todo ele. Peguei o brigadeiro, espalhei, ele já tá com a camadinha formadinha de brigadeiro no fundo do ovo. Eu vou vir aqui e vou pegar as fatias de bolo, perdão. Gente, se vocês tiverem o cortador do tamanho do ovo, tudo bem. Porém, o ovo, na parte de baixo, ele é menor. Na parte de cima, ele é maior. Então, o cortador ainda não vai ser 100%. Eu prefiro cortar na faquinha, que aí você aproveita. Vamos dizer que você fez um bolo delicioso de chocolate e sobrou um pedacinho. Você pode utilizar. É claro que você tem que levar em consideração todas as condições de higiene, tem que levar em consideração a validade, tem que levar em consideração o ambiente onde você armazenou, tem que levar em consideração todos os detalhes para você ter um produto de qualidade, tá bom? Vou colocar aqui, vou encaixando o meu bolinho nos espaços e vou fazer uma camadinha de bolo. Vou preenchendo. Aqui eu vou dar uma esfareladinha nos pedacinhos. Eu não gosto de montar nem bolo no pote, nem ovo de colher, nenhuma sobremesa que já vai pronta para a pessoa comer de colher no potinho, ou que seja assim, na casquinha do ovo. Não gosto de esfarelar o bolo, tá? Pra mim, eu tenho a sensação de algo mastigado, alguma coisa assim. Eu prefiro sempre cortado, o acabamento fica muito melhor, tá bom? Mas o rendimento do bolo triturado, esfarelado, é maior. Então, quem tiver essa preferência, façam tranquilo, tá? Então, fiz aqui a camadinha de bolo, né? Tem o brigadeiro por baixo, vou mais uma camada de brigadeiro. Então, eu vou passar assim, bem uniforme. Como eu cortei as fatinhas bem fininhas, o nosso bolo é um bolinho úmido. A gente não precisa se preocupar da pessoa comer aquele bolo seco, tá? Só tomar esses cuidados. Camadinha de bolo super fininha, para a umidade do recheio já umedecer sua massa. Aqui eu já tô quase na borda, tá? E o que eu vou fazer? O ovo de colher, ele tem que ficar na borda certinho. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar mais um pouquinho de bolo, só aqui bem no centro. Dou uma apertadinha. Não vou colocar até as laterais todinha, tá? Vou colocar mais aqui no centro. E vou finalizar, fechar o nosso ovo com uma camada de brigadeiro e a gente vai dar acabamento. Então, ele fica assim. Eu vou colocar mais brigadeiro. A receita de vocês vai dar para fazer 2 metades, tá bom? Porque aqui eu tô utilizando meia receita. Então, o brigadeiro de vocês vai render 2 metades. Fiquem tranquilas. Talvez até mais. Dependendo da maneira que vocês montarem, talvez até um pouquinho mais, tá? Então, aqui foi até a borda direitinho. Já vou deixar aqui o meu bolinho de lado e o brigadeiro, ele tá formado, tá? Certo? Agora eu vou dar acabamento. Vou pegar só um papel, vou limpar a minha mão. Para que o granulado não grude, tá? Então, eu tenho aqui um granulado que é feito de chocolate, não é feito de açúcar, tá? Então, eu venho com ele
e vou colocando delicadamente para dar um acabamento no nosso ovinho de colher. Certo? Aqui ele vai cair um pouquinho, não tem problema. Aqui está o nosso ovo já pronto, recheado. Vou deixar ele de lado um minutinho e a gente vai fazer a decoração em pasta americana para decorar o nosso ovo. Bom, meninas, lavei bem as minhas mãos, já estou com a mão bem sequinha para mexer na pasta. A pasta, como a minha já está colorida, ela tem que ser armazenada assim, em saquinho, tá? Então, armazeno a pasta americana em saquinho, para ela não ressecar. Então, ela ainda tá maleável, tá boa para trabalhar. Eu tenho aqui bem na beiradinha do meu balcão um pouquinho de amido de milho, bem pouquinho, porque a gente vai trabalhar só um detalhe. Vou dividir essa laranjinha aqui em duas. Vou dar uma sovadinha nela para dar uma amolecida. Tingir com corante em gel, tá? Então, super fácil. Não vou nem abrir com rolo, tá? Não tem necessidade pela quantidade de pasta. Então, eu vou só pegar um pouquinho desse meu amido e passar aqui aonde eu vou abrir minha pasta, tá? Então, ela ficou aqui lisinha. Eu vou vir com o meu cortador de cenourinha e vou pegar bem aqui na pontinha da pasta. Vou colocar mais um pouquinho pra cá para vocês verem melhor. E vou pressionar para sair já no formato. Então, veja aqui, ó, ele ficou preenchido essa parte de baixo, né, da cenoura com a cor laranja. Eu vou tirar esse excesso de laranja aqui de cima, para onde vai formar as folhinhas. Pegar uma faquinha. Então, nós temos aqui o formato da cenourinha. Agora, a gente vai pegar um pedacinho de pasta verde. Vou dar uma sovadinha, como eu fiz na laranja. Só dou uma enganadinha aqui de amido. É pouquinha pasta, então bem pouquinho amido. Não tem a necessidade de muita coisa. Ela tá maleável, tá? É uma pasta maravilhosa que eu adoro. Vou vir aqui onde é as folhinhas. E vou cortar. Então, vejam bem. Aqui, ele ficou certinho, tá? Folhinha e a cenoura. Eu vou retirar, vai sair separado, claro. Aí, o que eu vou fazer? Vou melar a pontinha do meu dedo no nosso brigadeiro do recheio, bem pouquinho. E vou passar aqui nessa parte que sobrou da folhinha. E vou vir com a parte da cenoura e vou colar. A pasta americana, ela não gosta de umidade. Então, qualquer pouquinho de umidade é suficiente para a gente fazer uma cola, um piguinho, uma gotinha de água, uma colinha de CMC, tá? É o suficiente. E aqui está nossa cenourinha prontíssima pra gente decorar o nosso bolo, certo? Ok. Ai, Karina, eu não tenho cortador para fazer a cenourinha. Tudo bem. Quer fazer uma cenourinha? Vamos fazer uma cenourinha. Vou pegar essa daqui, eu vou embalar, tá? Essas daqui que eu não vou usar. É o mesmo saquinho. Eu vou torcer a ponta. Tá embalado uma. Jogo o verdinho para outra ponta. E vou torcer também para não misturar as cores. Aqui eu vou dar um nozinho, que aí as cores estão protegidinhas e separadas, tá bom? Aqui eu posso guardar que ela vai durar tranquilamente. Então, já tenho uma pronta aqui. Eu vou dar uma sovadinha nessa nossa pastinha laranja. E o que a gente vai fazer?
A gente vai fazer um rolinho ao nosso gosto, tá? Lembrando que aqui, na parte de baixo das mãos, nós vamos juntar para que aqui na ponta ele fique uma pontinha mais fina. E na parte de cima a gente vai deixar meio aberto para ficar uma partezinha mais grossa. Igual uma cenourinha mesmo, tá? Então, veja bem, como que nós fazemos para marcar essa cenoura? A gente vai vir com a parte lisa da faca ou uma esteca, a gente vai vir aqui e vai dar uma giradinha. Então, eu dou uma giradinha na faca, uma giradinha aqui na pasta. Ele vai ficar com as marquinhas como se fosse a marquinha da cenoura, tá? Ah, como que eu vou fazer as folhinhas? As folhinhas, eu vou mexer aqui a pasta verde e eu posso fazer igual as folhinhas da cenoura mesmo, que elas são mais fininhas. Eu faço aqui uma cobrinha mais comprida, divido essa parte aqui em vários pedacinhos. E eu já tenho aqui a folhinha da cenoura. Como que eu vou fazer para colar aqui? Eu vou pegar um pouquinho do meu brigadeiro, bem na pontinha, vou pôr bem um pouquinho de nada aqui. E vou pressionar. Vou apertar aqui com a pontinha da faca para que fixe no brigadeiro. Levanto as folhinhas para cima e tá pronta a nossa cenourinha, tá bom? Bem parecida com a nossa cenourinha original. Nós temos aqui 2 modelos, certo? Agora é só a gente finalizar o nosso ovo. Nosso ovo de Páscoa, a gente vai colocar a nossa cenourinha e colocamos uma colherzinha bem legal para poder finalizar. É claro que você pode colocar numa caixa, você coloca a colherzinha de lado, mas é ideal que você sirva com a colher para que a pessoa já veja que tem um ovo para ser comido de colher, tá? Temos a nossa outra cenourinha aqui, que também é um mimo. Eu vou deixar ela aqui de ladinho, perto da nossa colher. Aqui está o nosso ovo de colher de brigadeiro com bolo de baunilha. Faça esse ovo com bolo de cenoura, vai ficar incrível e vende super bem. Você pode fazer com bolo de chocolate, vai ficar maravilhoso. Você pode fazer bolo de chocolate com recheio prestígio, vai ficar divino, tá? Criem bastante, inventem. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Espero que vocês possam saborear bastante essa receita e também fazer muito sucesso com ela na Páscoa, nas vendas, tá bom? Um beijo pra vocês e até a nossa próxima aula.